Nós vimos ali como é que a gente monta os estágios dessa jornada. Só que a gente precisa entender que essa jornada, ela depende de uma automação, que vai ser um fluxo que vai dizer para ali para o nosso sistema que é preciso percorrer aquelas etapas para poder estar fazendo ali, gerando o nosso fluxo, né? Quais as ações que precisam ter para mover o nosso usuário na jornada. Então, quando a gente entra aqui, você está vendo que a gente está na automação e a gente pode simplesmente ativar ou não essa nossa automação. E aí a gente pode ter automações criadas que a gente não tá utilizando. Vendo aqui para o lado da nossa automação, que é a nossa automação que a gente está utilizando ali no nosso fluxo da jornada, a segunda via do boleto, eu quero já começar a te mostrar a lógica. A gente tem aqui a condição inicial, e a condição inicial que a gente está trazendo é a visualização de página. Eu posso fazer a minha jornada sendo só por visualização de página. Então, cada vez que eu tiver uma página, ele vai trazer o usuário para um estágio da minha jornada. É possível fazer isso. Eu quero ter eventos, né? Os nossos eventos, que é assim como uma busca. Então, eu quero que, dentre esses eventos, que starte ali a minha jornada, os estágios da minha jornada. Então, a gente pode trabalhar com esses eventos também, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai aqui no maisinho e vai colocar aqui a condição, tá? Vamos botar aqui o visualizou página. A gente vai botar aqui a nossa condição e vai depender muito do nosso tipo de problema, né? No que a gente está construindo. E quanto mais específico, melhor. Porque aquilo, a gente viu ali qual seria o caminho ideal que o usuário deve percorrer e qual caminho tem disponível para ele percorrer. Então, eu preciso que isso seja específico. Então, não adianta eu botar apenas, por exemplo, aqui, visualização de página. Eu preciso que ele me diga qual é a página que eu vou iniciar, né? Qual vai ser o evento que vai startar? Vai ser ele visualizar que página? Então, é importante isso, tá? Então, eu botei aqui, salvei. E aí, eu consigo ir para uma outra forma, que é, a partir do momento que eu tenho uma ação, ele vai me trazer para um estágio. Então, eu vou dizer para a nossa automação que quando ele fizer a ação de visualizar, ele vai ir para tal estágio. Então, eu coloco aqui, ó, adicionar usuário na jornada e confirmo. E aí, aqui eu consigo ver aquilo que a gente criou lá na jornada. Eu consigo ver tantas jornadas que tem ali criadas, quanto os estágios referentes a essas jornadas. Então, se eu clico aqui na jornada de segunda via do boleto, ele vai me dar as opções que estão iniciando, tá? Porque lembra que a gente, lá na nossa jornada, a gente vai ter a opção de iniciar, finalizar ou deixar aquilo em branco? Então, isso ele vai aparecer para mim aqui na automação. Então, como ele sabe que eu estou iniciando a jornada, ele vai me dar a opção de que eu coloquei lá como início de jornada. Então, eu seleciono aqui. Vai ser sempre assim, Fernanda? Sempre, toda vez que eu colocar aqui, ele vai aparecer para mim o estágio que eu selecionei lá como iniciou a jornada. Aí eu coloco aqui os estágios e salvo. E aí eu vou para a próxima etapa. E qual seria a próxima etapa? É dizer que ele tem que esperar uma ação. Então, por exemplo, eu estou aqui na nossa jornada de segunda via do boleto. Eu iniciei a minha jornada na visualização, né, da página de segunda via. Eu peguei e adicionei o meu usuário na jornada que eu montei para esse problema específico. Então, eu venho aqui, adiciono a jornada, qual é o nome da minha jornada, qual é o estágio que ele está. E aí, ele vai dizer para o usuário esperar a ação. Qual vai ser a ação? É aquela ação que vai startar um novo estágio, que vai fazer ele passar de um estágio para o outro. Então, aqui ele já traz um estágio puxando pelo formulário. Depois disso, vai continuar a mesma coisa. Eu vou começar a mover esse usuário de acordo com a ação dele. Então, ele vai realizar uma ação, eu vou mover esse usuário para o estágio referente a ele. E assim ele vai ser sucessivamente, tá? Então, movi o usuário, esperei o evento. Tive aqui meu evento, movi o usuário.
Esperei o evento, fiz o evento, movi o usuário. E assim vai, seguindo esse fluxo, tá bem?